A paz do Senhor, meus irmãos. Êxodo capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no peito. E tornou a meter a sua mão no peito, e depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a sua voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creia estes dois sinais, nem ouçam a sua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomara do rio tornarão-se em sangue sobre a terra seca. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a sua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, e com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. E disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. E eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos seus pés. E disse: Certamente me és um esposo sanguinário.
e desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e viu a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão, e disse a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir agora. Deixa-nos agora ir ao caminho de 3 dias, ao deserto, para que oferecemos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vos fazeis abandonar suas cargas? Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem a Faraó, naquele mesmo dia, aos extratores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos. Como fizestem ontem e anteontem, vão eles mesmos e colham a palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ansiosos, por isso clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertava, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quanto havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: estes, porque não acabaste a vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como os antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá ao teu servo, e nos dizem: fazei tijolo, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem culpa? Mas ele disse: vós sois ociosos, porque dizeis: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não vos dará. Contudo, darei contas de vossos tijolos.
Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e a Arão, que estava defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhe: o Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seu servo, dando-lhe as espadas nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, eles maltratou a este povo, e nenhuma maneira livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conceito. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da vossa servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra cerca da qual levantei a minha mão, e que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vula darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que me deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes um mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Ruben, Simeão e Levi. E estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque e Palu, Esrom e Cami. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Jemuel e Jamim, Aode e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são o nome dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gelson e Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gelson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate: Anrão e Isa, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari: Mali e Musi. São estas famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia,
E ela gerou a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Isa, Corá, e Nefeg, e Zicrim. E os filhos de Uziel, Misael e Elzafã, e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou a Nadab, Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assi, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel. E ela gerou a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. E estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. E estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Amém, meus irmãos? Que os irmãos possam perdoar os erros e que todos venham ficar na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.